Olá e sejam muito bem-vindos ao Wealth Trends Podcast, o podcast do Gorila que traz as últimas inovações e tendências que estão moldando o mercado de Wealth Management e distribuição de investimentos no Brasil. Vamos às notícias que movimentaram a última semana. Abrir uma consultoria de investimentos no Brasil nunca foi tão simples, e mantê-la de pé, talvez nunca tenha sido tão difícil. Em 2025, o número de consultores de valores mobiliários registrados na CVM cresceu 27,3%, a maior taxa entre todos os participantes do mercado regulado, contra uma expansão de apenas 3,4% no conjunto dos demais. A base de consultorias pessoa jurídica mais que dobrou desde 2020. Só que o outro lado dessa curva é a mortalidade. Um relatório da Monda 7 aponta que metade das casas não deve sobreviver, e um recálculo feito pelo Gorila com dados da CVM mostra que quase metade das consultorias PJ já registradas, 482 de um total de 1.031, foi cancelada em algum momento. Entre os consultores pessoa física, a mortalidade é menor, na casa dos 34%. A leitura é direta: quanto maior a estrutura fixa, maior o risco quando a receita não acompanha o custo. Do lado da regulação, a régua ajudou a abrir a porta. A Resolução CVM 19, de 2021, separou formalmente quem aconselha, remunerado por FEI sem vínculo com produto, de quem distribui, remunerado por comissão. E a Resolução 179, em vigor desde o fim de 2024, obrigou os intermediários a divulgar comissões e emitir extratos trimestrais. Mas, segundo os executivos ouvidos, não foi a norma que moveu o cliente final. O investidor comum ainda decide mais por relacionamento do que por transparência de taxa. O efeito mais forte veio do lado da oferta. Profissionais que já sentiam o conflito do modelo comissionado ganharam um argumento formal para migrar. A partir daí, a questão central passou a ser escala. A Monda 7 calcula que uma consultoria pequena precisa de algo entre 100 e 130 milhões de reais sob consultoria só para chegar ao ponto de equilíbrio, considerando um FII médio de 0,5% ao ano. Em São Paulo, onde os custos são mais altos, esse piso sobe para até 150 milhões. Para se conectar como parceira das grandes plataformas, a régua chegaria a 600 milhões no primeiro ano. E quem quer oferecer uma gestão patrimonial mais ampla, que envolve sucessão, offshore e planejamento, precisaria se aproximar de R$ 1 bilhão. Diante dessa conta, o mercado começou a se organizar em torno de infraestrutura. Pelo caminho da aquisição, a Faros incorporou Invest Denarius, e a Azimut, gestora italiana que atua no Brasil, comprou Nox Capital e Unifinance, somando R$ 12 bilhões em ativos. Pelo caminho da plataforma, casas como Nord Wealth Clube do Valor apostam em crescimento orgânico e em estrutura compartilhada. Só a Nord tem cerca de R$ 3 bilhões vindos de parceiros B2B que usam sua tecnologia e back-office. Há ainda uma zona cinzenta relevante, a dos finders, profissionais sem registro individual que fazem a ponte com o cliente e levam a demanda para estruturas registradas. Só a Monda 7 reúne mais de 1.800 pessoas nesse formato, e estima-se que o número real de gente ligada à atividade seja cerca de 5 vezes maior do que os registros oficiais capturam. Um ponto diferencia essa consolidação da que aconteceu no mundo das assessorias. Até agora, a consultoria não atraiu o mesmo capital externo que financiou fusões em escala. Isso tende a tornar o processo menos abrupto e mais apoiado em parcerias, plataformas e serviço do que em uma onda pura de aquisições. No fim, a pergunta deixa de ser quem consegue abrir uma consultoria e passa a ser quem consegue sustentar relacionamento, tecnologia e compliance sem transformar a operação num negócio artesanal demais para crescer. Como resume Anderson Luiz, da Monda 7, ou a consultoria vira consolidadora, ou vira estatística, e o que decide o lado é a infraestrutura. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Para aprofundar ainda mais seu conhecimento e ter acesso a coberturas exclusivas de eventos, além de uma curadoria de estudos e relatórios sobre o mercado de distribuição de investimentos e gestão de patrimônio, você pode se inscrever em nossa newsletter. O link está na descrição deste podcast.